carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Ultra Idade, você sabe, de 0 a 100 anos, né? Ultra Sertanejo é de 8 a 199 anos, é um negócio fantástico para todos os públicos, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. E hoje nós estamos recebendo dentro do nosso Guia Saúde Popular, guiasaudepopular.com.br, um projeto fantástico organizado pelo Dr. Fábio Freire José, idealizado por ele, abraçado com muito carinho pelo Sidney Oliveira. Hoje, recebendo uma estreia no programa muito importante, afinal de contas, um médico que está presente vai nos explicar questões importantíssimas ligadas à genética. Estou falando do médico geneticista clínico que está conosco hoje, né? Eu sempre brinco, para a nossa alegria, Dr. Theoharis Sfakanax. Dr. Theoharis Sfakanax, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Carlos. É inevitável perguntar, né? Esse nome é de onde? A procedência do nome. Sim, Carlos, o meu nome é grego, né? Eu recebi Grego. recebi o nome em homenagem ao meu avô materno, que recebeu esse nome também quando ele foi batizado Puxa vida. lá na Ásia Menor, de onde ele veio. Né? Na Ásia Menor. Ele também era Theoharis. Isso, ele era Theoharis. E o significado é dom de Deus. Né? Dom de Deus. Olha que lindo, hein? O significado de Theoharis, porque Theo, né? Theo, Deus, né? Theoharis Sfakanax é o sobrenome. Ele tem um outro sobrenome, mas o Sfakanax, né? O Sfakanax é grego. Isso. É grego. Sfakion é uma região de Creta de onde vem a família do meu pai. Então, Sfakianax é aquele que veio da Sfakion. Puxa vida. E tem um significado também, como Pereira, como Oliveira, né? Sim, Na Grécia é um nome equivalente a isso. Né? Olha só, tá aí, doutor, geneticista clínico. Doutor, genética, quando a gente fala em genética, a gente começa a pensar, né? Medicina do futuro, né? Genes. Se não fossem os genes, nós não estaríamos aqui. E ele, na verdade, é um médico especializado nisso. Né? É possível hoje, doutor, detectar uma má formação genética ainda no feto e é possível corrigir essa má formação? A doença genética, ela assim, tem uma certa dificuldade de compreensão por parte assim, do público leigo, porque os conceitos que nós usamos, que nós trabalhamos, eles são um pouco difíceis, um pouco complexos de lidar. Né? Mas eu vou tentar falar de forma que a maioria consigam entender o que significa uma doença genética. Você que está aí do outro lado da câmera para entender direitinho o que o doutor vai passar para a gente. Né? Exato. Então eu vou falar um pouco sobre o que é uma doença genética. Né? O nosso código genético, ele corresponde a uma receita que é responsável pela construção do ser humano e dos aspectos biológicos que formam ele. Né? E esse código genético, ele está escrito na forma de DNA. E nós recebemos um conjunto de receitas de cada um dos nossos pais. E essas receitas, elas contêm genes, que correspondem a frases de um texto desse grande livro que contém as informações para formar o ser humano. Então é o pai e a mãe que, exato, de uma certa forma, trazem essa carga genética e a gente traz isso deles, né? Exatamente. Tanto de um como de outro. Exatamente. E esses genes, eles contêm as informações necessárias para a produção de proteínas, que são substâncias presentes no nosso corpo e que são essenciais para o nosso funcionamento, Carlos. Quando uma dessas frases ela é escrita de forma errada, por qualquer motivo, nós temos uma mutação no nosso código genético. E muitas vezes essa mutação ela pode ser silenciosa, mas em vários casos ela pode provocar uma doença genética e que corresponde então a uma alteração no funcionamento do nosso organismo da forma como ele deveria estar programado para agir. E com isso algumas proteínas elas podem sair defeituosas, os processos biológicos que compõem elas dos quais elas participam acabam de alguma forma sendo comprometidos. É daí que vem a má formação, daí que vem os problemas, por exemplo, de uma criança nascer com um determinado problema, nascer com uma questão cerebral, uma deficiência cerebral, até questão de mutações, essas coisas todas. Exatamente. É aí que acontece, quer dizer, uma informação de repente errada, é como você deu um exemplo legal, como se fosse um texto, né? Com palavras certinhas, aí você erra uma palavra,
já não fica perfeito. Exato. É mais ou menos o exemplo que você está dando, acho que é bem legal. Exato. E agora eu quero falar um pouco sobre a genética clínica, que é uma especialidade médica que lida com os problemas relacionados a esses erros contidos na receita que formam o ser humano. Então, a genética clínica ela é uma especialidade médica que é envolvida num grupo muito heterogêneo de doenças raras e que são capazes de afetar qualquer órgão da pessoa. E que tem o que elas guardam em comum é o fato de que elas são muitas vezes incapacitantes, como você falou. Elas afetam a expectativa da qualidade de vida desses pacientes e elas prejudicam a integridade física e mental dessas pessoas, né, que portam essas doenças. E afetam principalmente esses indivíduos no seu potencial de educação, no seu desenvolvimento. E ela tem uma divisão em algumas áreas, a genética clínica. Então, nós consideramos a genética clínica dentro de áreas como a dismorfologia, que estuda justamente esses defeitos congênitos, as malformações. Nós atribuímos o diagnóstico e o risco de recorrência desses defeitos em determinadas famílias. Mas a genética médica ela também está concentrada em áreas como a oncogenética, onde nós estudamos as famílias que têm um risco aumentado para alguns tipos de câncer, que tem uma concentração familiar, e também oferecemos aconselhamento genético para essas pessoas. A genética também se divide numa outra categoria, que são os erros inatos do metabolismo, que são defeitos que surgem em enzimas, que são aquelas mesmas proteínas que eu falei, que coordenam o nosso funcionamento, né? E a neurogenética, que estuda os quadros relacionados ao desenvolvimento neurológico, os seus defeitos funcionais, malformações também do sistema nervoso central, e que repercutem de alguma forma prejudicial, como o desenvolvimento de convulsões, epilepsia, né? Ou então retardo mental. Então nós avaliamos esses pacientes desse ponto de vista também. E numa área mais multi-interdisciplinar existem as variantes da genômica e a farmacogenética, né, que não é só o médico geneticista que atua, mas também outros profissionais da área, como biomédicos, biólogos, equipes de enfermagem também podem atuar dentro da genética clínica, né, e dessas áreas, né. Em geral são pesquisadores, né. É possível prevenir, doutor, essas malformações? Por exemplo, o senhor falou da oncologia. É possível prevenir que uma criança de uma família que de repente poderia nascer com câncer, é possível dentro desse quadro genético alterar ou tentar prevenir efetivamente? Sim. Existem várias formas de prevenção, né, dos riscos genéticos, né. Basicamente, a gente divide a genética clínica em 3 áreas de prevenção, que uma delas é a prevenção primária, que justamente acontece quando nós queremos prevenir que aquele determinado casal que tem um risco potencial de desenvolver algum filho mal formado, com alguma doença genética, venha a ter esses filhos, né? Então, nós tentamos sempre de forma clara, né, explicar qual que é o risco de recorrência daquela doença naquele casal, quando eles já têm algum filho mal formado ou quando eles têm na família alguém que possa ter alguma doença genética determinada. Essa é a prevenção primária, em que nós informamos qual o risco, e nós podemos fazer a partir daí pesquisas, né, relacionadas à reprodução assistida, em que é feito, por exemplo, a fertilização in vitro de um embrião, né, e é pesquisada a alteração que nós gostaríamos que não existisse naquele indivíduo, né. Está avançando cada vez mais. Exato. Né? Vai chegar o momento em que vai ser possível, de repente, até corrigir. Exato. Né? É isso que a gente espera, e o doutor também com certeza deve estar esperando. Né, a tendência no futuro é que seja possível corrigir, né, e é isso o que a defeito gente genético. quer trazer o senhor aqui um dia para o senhor falar a respeito disso, com certeza, viu? Sim. Mas olha, muito importante a sua participação, é um assunto, um tema técnico, mas é a essência de tudo, é de onde nasce tudo, é o código genético, senão, é o DNA que ele falou, por isso que o pessoal pede exame de DNA, que é o código genético, né? Se não tem o código genético, a gente não nasce, nós não estaríamos aqui. Então é muito importante. O doutor Telhares vai voltar, vai explicar mais ainda para a gente, com certeza. A gente fica muito feliz com a presença dele, porque é uma instrução muito importante, um assunto que
Dificilmente você vê nos programas de saúde, mas a gente coloca aqui no nosso Ultra Idade, que é tão importante. Doutor, um minutinho, porque eu vou falar agora de uma coisa muito importante. Nós estamos falando em saúde, e quando se fala em saúde, o importante é prevenir. Você tem acreditado, é melhor prevenir do que remediar? Opa, eu estou falando de vitaminas e minerais da linha Sidney Oliveira. Esta linha é campeã, já vendeu mais de 1 milhão de frascos esta linha Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos. Eu estou segurando aqui o ômega 3. O ômega 3 é fantástico, é aquele que contém o peixe, é o óleo do peixe, é o óleo bom, é o colesterol bom que limpa o colesterol ruim, ele é o faxineiro do organismo. E para funcionar, para ser eficaz, ele tem que ser fabricado com o quê? Com peixe que vive em águas geladas e em águas profundas. Por isso que esse material todo é importado e está na linha Sidney Oliveira, suplementos, vitaminas e minerais. A garantia está no nome dele, Sidney Oliveira. Tá certo? Você encontra na Ultra Farma, ultrafarma.com.br ou ainda pelo telefone 0 operadora 11 5591 1466. 5591 1466. O preço? R$ 9,99. Facinho, não é? 9,90. Você decora na hora. É o teu código genético que está tinindo aí, ó. 9,99 o preço fantástico, linha de suplementos Sidney Oliveira. Quero cumprimentar o Dr. Theo Haris. Dr. Theo Haris, muito obrigado pela sua presença. Espero o senhor nessa semana para a gente continuar falando um pouco mais a respeito desse assunto, tá certo? Obrigado, Carlos. Vai ser um prazer poder contribuir novamente. Obrigado pela sua participação, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vem a doutora Patrícia Evangelista falando de previdência, já, aqui no Ultra Idade. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem, dona Carla? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu Sidney! Já conheço, patroa. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão. Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. É isso aí, tá no coração da gente, com muito carinho. Já estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Evangelista para a nossa alegria. A gente é mais afinado, hein? Olha, você canta melhor tudo e bem? até eu canto melhor que isso. Tá tudo bem, doutora? Como é que é? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha só, você que mandou sua pergunta, carlosmalho@ultrafarma.com.br, tá aparecendo aí, carlosmalho@ultrafarma.com.br. Perguntas para a doutora Patrícia Evangelista do Brasil inteiro. Muito obrigado pela audiência no nosso Ultra Idade, tá certo? Ultra Idade arrebentando a boca do balão. Vamos passar para a doutora Patrícia aqui, perguntas importantes sobre previdência. Está aqui o José Nóbrega, diz aqui, contribuí com o INSS 34 anos, 8 meses e 4 dias. Durante os anos de 95, 96 e 97, contribuí com 2 salários mínimos. Será que tenho direito aos 80 maiores e deduzido para chegar ao salário final? Ele está com 62 anos de idade. Quem está escrevendo para a gente é o José Nóbrega. Muito obrigado, José, pela sua participação aqui no Ultra Idade. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade e dar uma informação que eu acho que é preciosa, que ele não perguntou, mas eu acho interessante Você que a sempre gente... dá informação preciosa. A gente tem que informar isso para ele. Bom, ele está com 34 anos de trabalho, ele é homem, né? É isso Já mesmo. está em vias E 8 meses. de conseguir a aposentadoria integral. Então, não pode optar pela aposentadoria proporcional, porque de cara ele já perde 30% no valor do benefício. Então, o aconselhamento para uma pessoa como essa é aguardar o implemento dos 35 anos de contribuição e dar a entrada na aposentadoria com 35 anos, que ele terá direito a uma aposentadoria de 100% com a incidência do fator previdenciário. Mas se for proporcional, além da incidência do fator previdenciário pela proporcionalidade, ele ainda tem a perda
de 30% no valor do benefício. Então, o aconselhamento é aguardar e implementar os 35 anos só depois dar entrada no pedido de aposentadoria integral. Agora, com relação à forma de cálculo do benefício dele, toda aposentadoria por tempo de contribuição, ela é calculada sobre a média de tudo que a pessoa contribuiu de julho de 94 até a data que ela requer o pedido de aposentadoria. Então, se for daqui 4 meses, que é o que está faltando para os 35 anos, nós vamos estar aí já no segundo semestre do ano de 2015, né? Então, o cálculo será feito mais ou menos em torno de 21 anos de recolhimento. Aí eles vão pegar 80% das maiores contribuições e 20% das menores serão excluídas. Vai dividir isso pelo número de meses encontrado dentro desse período básico de cálculo, que são todos os meses de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Vão achar uma média. Sobre essa média, se for uma aposentadoria integral, vai ser aplicado 100% dessa média. E depois disso, multiplicado pelo fator previdenciário, que é aquela fórmula atuarial ou matemática, que é um redutor que leva em conta a expectativa de sobrevida, a idade do segurado e o tempo de contribuição do segurado. Então, quanto maior a idade, maior é o tempo contribuído, melhor é o valor do benefício. E se justamente nesse período que ele falou que ele pagou menos sobre 2 salários, né, tiver dentro dos 20% das menores contribuições, eles vão ser eliminados e não vão prejudicar o valor do benefício dele. Se no restante do período ele tiver, vamos pegar um exemplo, contribuído sempre sobre o teto da Previdência Social, justamente só esses anos, 95, 96, 97, ele tem recolhido sobre 2. Como 20% dos menores são excluídos, esses valores seriam excluídos automaticamente do valor da aposentadoria, sem nenhum prejuízo financeiro para ele. O que vai reduzir o valor do benefício, repito, é simplesmente o fator previdenciário. Tá bom? Tá legal, tá aí explicado pela doutora Patrícia Evangelista, uma das maiores autoridades em previdência desse país. A gente fica muito feliz em ter a doutora Patrícia aqui no nosso time do Ultra Idade, tá certo? Em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Tum, 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 tum. Não desafina, não desafina não, hein? Olha aí, tem uma outra pergunta aqui que vem da Cíntia, ela se identifica dessa forma. Tenho dúvidas sobre a autenticação dos documentos que o INSS pode aceitar. Na Constituição, artigo 19, diz que é vedado recusar fé aos documentos públicos. Mas o que são documentos públicos? Por exemplo, o INSS pode recusar documentos autenticados por funcionários de outros órgãos públicos? Ficha de registro de empregado, folha de pagamento, ficha de frequência de professor, autenticados por funcionário de prefeitura, governo, IBGE, etc. Ela pergunta, quer um esclarecimento aqui, a Cíntia de São Paulo. A doutora Patrícia já falou sobre isso, mas não custa repetir aqui, até porque ela pontua as dúvidas, né, doutora? É muito legal. Na verdade, o que acontece? Quando a gente dá entrada em qualquer benefício previdenciário, o ideal é que a gente leve, né, ou o documento autenticado, porque o que significa documento autenticado? Confere com o original, é igualzinho o teor do original, né? A gente leva os documentos ou autenticados, ou você pode levar o original e uma cópia simples, e o próprio funcionário do INSS, por ser um servidor público efetivo, que compõe o quadro de uma autarquia pública federal, porque o INSS é uma autarquia pública federal, que faz parte da administração indireta do Estado, ele tem competência para dar autenticidade a um documento igual ao original. Aí você não tem que gastar com custas de cartório. Agora, o ideal é que o documento seja autenticado por cartório. Por que por cartório? Porque é a cópia fiel da reprodução. Quando o documento é autenticado por algum órgão que não seja o cartório, não significa que ele não tem veracidade, mas é um pouco mais questionável, porque o documento que você vai fazer, que você vai trazer para a pessoa, ele já foi autenticado por um órgão público, por alguém que tem competência pública, né, que tem esse tipo de habilidade. E quando ele vem para o INSS, ele já não é
o original e nem o autenticado, porque ele é uma cópia daquilo que foi já autenticado por um outro funcionário. Então, o ideal é que o documento seja sempre autenticado em cartório, porque aí ele tem maior veracidade. Se for um documento que você está extraindo de um processo outro, que já estava autenticado, quando você fizer a cópia, ele já não é mais original e nem é autenticado. Entendeu? Aí já é questionável a veracidade desse documento, tá? Mas para efeitos de justiça federal, tá? Se for através de procedimento judicial, não há necessidade do documento estar autenticado, basta uma cópia simples, tá? E uma coisa importante que a doutora sempre fala aqui, né, até para esclarecer melhor, a pergunta aqui que foi mandada pela nós, deixa eu já coloquei a pergunta aqui, deixa eu ver o nome dela, a Cíntia. Viu, Cíntia, até para esclarecer melhor aquilo que você falou, a doutora Patrícia diz o seguinte sempre, se você vai dar entrada na sua aposentadoria, aí é diferente, você pode levar o documento original e a cópia, aí sim o funcionário do INSS, ele pode autenticar, porque ele vai confrontar ali na hora, identidade, cópia da identidade, tudo certinho, né, doutor? Exatamente. Por exemplo, ela perguntou sobre a ficha de registro de empregado. O que você vai fazer? A empresa, quando você solicita para a empresa a cópia da ficha de registro de empregado e uma declaração atualizada da empresa, ela é obrigada a autenticar. Ela pode até, porque ela não vai te fornecer o livro de registro para você levar no cartório. Exatamente. Né? Ela pode até te cobrar o custo do cartório. Mas ela tem que estar autenticada. Mas ela tem que te dar um documento que confere com o original. Senão o INSS é uma cópia simples, porque o INSS não tem veracidade. Tá? Tá bom? Então são esses exemplos que a gente trabalha que com certeza auxiliam as pessoas que têm esse tipo de dúvida corriqueira. Tá Os bom? documentos para aposentar, documentos que a pessoa precisa levar, sempre é importante você falar. Documentos pessoais, que são RG, CPF, comprovante de residência atualizado em nome do interessado, né? De quem está solicitando o benefício de preferência. Certidão de casamento se a pessoa for casada e certidão de nascimento se for solteira, tá? Esses são os documentos pessoais, que você leva autenticado ou leva a cópia e o original eles autenticam na hora. Agora, para a análise de uma aposentadoria ou de qualquer benefício previdenciário, tem que levar documentos originais, que são as carteiras de trabalho, que você já pode até levar uma cópia, porque se eles quiserem, eles já autenticam. Ou eles podem falar assim, não, eu quero ficar com o original e depois eu devolvo. Eles podem fazer isso. Podem ficar com a carteira. Podem ficar com a carteira para fazer a análise do benefício. Ficar com a carteira. Eles têm esse poder, tanto carteira como carnês, tá? Outro detalhe. Às vezes a carteira tá muito velha, a carteira tá muito prejudicada, porque antigamente as pessoas usavam a carteira de trabalho como prova de documento. Era o RG. Você andava com a sua carteira de trabalho, né? Quando você era parado pela polícia, você mostrava a sua carteira de trabalho. Tem que mostrar a carteira, senão a polícia falava assim, você não trabalha? Falava, mas tem identidade, mas isso não prova que você trabalha. A polícia falava, a polícia é bravo. Polícia botava pra quebrar. Eu peguei esse tempo aí. Aí o que acontece? Às vezes a carteira tá tão já velha, com rasura, ou porque pegou chuva, ou porque amassada, tá amassada, folha rasgada, que o INSS tem, inclusive, o direito de reter esse documento original no processo de aposentadoria, caso ele queira. Ele tem esse direito. Aí manda você tirar outra. Manda tirar outra, se você precisar, mas aquela carteira que deve ser antiga, pode ficar retida no procedimento que originou a aposentadoria. Aí tem uma coisa muito importante que eu quero dar uma informação que é muito preciosa. Toda pessoa que é aposentada tem o direito de sacar PIS, PASEP e fundo de garantia que esteja depositado. Tanto é que quando o INSS concede um benefício previdenciário, ele encaminha a carta de concessão, informando que o benefício foi concedido, e junto da carta de concessão ele encaminha um documento chamado Certidão PIS/PASEP/FGTS, que você vai com esse documento em qualquer Caixa Econômica Federal, que vale território nacional, e vai sacar fundo, PIS, tudo que tiver lá em seu nome. Você tem esse direito porque você se aposentou. Só que aí você tem que apresentar a carteira de trabalho.
Tem mesmo. E se aquela carteira de trabalho ficou obrigatoriamente retida no INSS? Ah, Jesus. É muito simples. Você vai solicitar ao INSS a retirada temporária deste documento para o saque do PIS e do Fundo de Garantia, se comprometendo pela devolução do documento original depois que você sacar aquele valor. Isso pode fazer, desde que você se comprometa por escrito, que você está retirando a original e que você está devolvendo a original depois para ficar retido no processo de aposentadoria, se essa carteira estiver realmente muito velha e com falhas, tá bom? Professora doutora Patrícia Evangelista arrebentando a boca do balão. Vambora? Já acabou? Acabou, passa rápido. Tudo que é bom dura pouco. Que Tudo que é bom peninha. dura pouco. Não tem aquela musiquinha, mas tudo que é bom dura pouco, não é? Uhum. É mais ou menos por aí. Não sei se eu tô no ritmo certo. Acabou. Acabou, que pena, Acabou. Lelê. Nossa, parece a voz do meu Lelê, filho. é o Ah. Lelê. Estamos de volta amanhã? Com certeza. Se Deus quiser. E ele há de querer. Ah. É isso aí, doutora Patrícia. Mande seu e-mail, carlosmalha@ultrafarma.com.br. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço por essa oportunidade. Estamos indo embora, em nome de Pernas Vida, a maior produtora do Brasil. Vai subir aí o GC com a maior equipe de profissionais da televisão brasileira. Até o próximo Ultra Idade, se Deus quiser.